Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Sexta-feira, 4 de julho de 2025. Estudo adicional. Deus ainda está no controle. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados por Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. E que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada aspecto da sua vida. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui para dedicarmos alguns momentos meditando na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos pensar em como, mesmo quando o mal parece dominar, Deus ainda continua atuando por meio de pessoas fiéis. Em Êxodo, no capítulo 1, no verso 17, nós lemos: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Parece apenas uma frase corajosa, mas ela carrega um peso cósmico. O Egito havia se tornado um lugar de opressão brutal para os filhos de Israel. A ordem era bastante clara. Todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas ao nascer. Era um genocídio silencioso, arquitetado nos bastidores do poder por Faraó. Mas o verdadeiro arquiteto desse plano era o próprio Satanás. Ele sabia que Deus havia prometido um libertador. Sabia que, em algum momento, alguém se levantaria para quebrar os grilhões da escravidão. Assim como tentou destruir Abel e depois perseguiu a descendência de Abraão, agora ele procurava eliminar aquele que libertaria o povo de Deus. Era mais do que uma simples ameaça política. Era uma tentativa espiritual de frustrar os planos divinos. Mas eis que aí entram essas mulheres anônimas, simples parteiras. Elas estavam em uma encruzilhada: obedecer ao rei ou obedecer ao Deus da vida. E elas escolheram a fidelidade. Por quê? Porque temiam a Deus mais do que temiam o Faraó. O temor do Senhor foi maior do que o medo da morte. E por isso, diz o texto, o Senhor as fez prosperar. Essa história nos lembra de que vivemos em um campo de batalha. Jesus não foi tímido em revelar a identidade do verdadeiro inimigo. Em João 14, do verso 30, ele se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Em Efésios 2, do verso 2, Paulo o chama de o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Ou seja, assim como no tempo de Moisés, o mal ainda atua nos bastidores da história. Mas nós precisamos lembrar de algo fundamental. Satanás pode tramar, mas Deus tem o controle final. A tentativa de Satanás de impedir o nascimento do libertador fracassou. Moisés nasceu. Foi colocado em um cesto no Nilo, resgatado pela filha do faraó e educado nos próprios palácios do Egito. O inimigo viu o plano de Deus prosperar debaixo do seu próprio nariz. Deus transformou a ameaça em instrumento de redenção. Esse é o padrão das ações divinas. Ele sempre age por meio de instrumentos improváveis, pessoas comuns, como parteiras, pastores, mães corajosas, homens e mulheres que temem ao Senhor. Mas essa história
aponta para algo ainda maior. Moisés foi um tipo de Cristo, o libertador que viria para salvar não apenas Israel, mas o mundo inteiro. Satanás, da mesma forma, tentou impedir o nascimento de Jesus. O decreto de Herodes para matar os meninos de Belém não foi uma coincidência histórica, foi um eco daquele mesmo plano do Egito. Só que, mais uma vez, o plano do inimigo falhou. Jesus nasceu, viveu sem pecado, venceu o diabo no deserto e o derrotou definitivamente na cruz. Hebreus 2, verso 14, declara que por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sim, Satanás ainda atua. Sim, ainda há dor. Injustiça e sofrimento ainda persistem neste mundo. Mas a sua destruição está completamente garantida. João 16, verso 11, afirma que o príncipe deste mundo já está condenado. Apocalipse 20 reforça que o seu fim é certo. Portanto, a história das parteiras nos aponta para um ciclo. O mal tenta matar a esperança, mas Deus sempre preserva a vida. Onde havia morte, ele planta redenção. Hoje, como aquelas parteiras, nós somos chamados a tomar decisões difíceis. Vivemos em um mundo que nos pressiona a silenciar, a ceder, a temer. Mas a fidelidade ainda é possível. Não por força própria, mas pela graça de Deus. Essa graça é nossa única esperança e é mais do que suficiente para nos capacitar a sermos fiéis. Deus continua procurando parteiras, pessoas comuns que dizem não ao sistema de morte deste mundo e dizem sim ao Deus da vida. Gente que, mesmo no anonimato, escreve histórias que transformam o mundo. Que hoje você escolha temer a Deus mais do que temer o homem. Que você confie que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus ainda está agindo. Ele transforma decreto de morte em caminho de salvação. E ainda vence. E usa gente como eu e você para isso. Até o nosso próximo encontro. E lembre-se, a fidelidade silenciosa muitas vezes é o grito mais poderoso no conflito entre o bem e o mal. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.